Minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Aldo Gonçalves, o canal que semanalmente você sabe que vai ter entrevistas com pessoas de diversas áreas, trazendo conteúdos que podem ajudar você a melhorar a sua performance em alguma área da sua vida. Pense nisso. Pessoal, antes de apresentar a entrevistada desta semana, que vai responder essa pergunta que não quer calar: existe casamento perfeito? Você fica ligado que vamos abrir a caixa preta desse assunto já já. Mas antes, gostaria de solicitar que você se inscreva em nosso canal. Gostaria de te pedir, na verdade, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Clica no sininho para ser notificado. Compartilha nossos vídeos. Essas ações nos ajudam, nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos e conteúdos de qualidade para entregar aqui e compartilharmos com vocês, tá bom? Pessoal, existe casamento perfeito? Sim ou não? Antes de responder isso aqui, porque eu confesso que eu não estou gabaritado para te dar essa resposta com uma profundeza que ela merece. Mas eu conheço alguém com mais de 10 anos de experiência nessa área, que atende diariamente casais com diversos problemas no seu dia a dia, e ela sabe. E de uma forma diferente, você que está me acompanhando aqui no meu canal, tem visto como são as entrevistas. Desta vez nós teremos uma situação diferente. Sim, diferente. Primeiro, porque a entrevistada da semana é Caroline Lemos. Para você que me segue, Caroline Lemos é minha esposa. Então, desta vez, a entrevista e as respostas será aqui. Então, recebam com muito carinho, Caroline Lemos. Vem pra cá e senta aqui, porque não é porque você é minha esposa que você vai ter moleza não, viu? Já te prepara que aqui no canal os entrevistados aqui eu aperto. E você também será apertado aqui, hein? E a gente tem aqui uma pergunta, tem muitas pessoas que nos seguem semanalmente, e essa questão aí de casamento perfeito, existe casamento perfeito? Será que o nosso casamento é perfeito? Será que existe? Ah, não sei, será? Pense. Casamento perfeito. Esse é um termo que nós ouvimos já há muito tempo, inclusive quando éramos criança. Qual a mulher não assistiu ou não acompanhou os episódios da Disney, das princesas, que mostram casamentos que foram felizes para sempre? Então, quando a gente pensa em casamento perfeito, é uma construção que muitas vezes foi colocada na nossa cabeça, principalmente das mulheres, quando eram criança assistindo os filmes da Disney ou assistindo séries de contos de fadas. Quando a gente pensa em relacionamento, não existe um casamento perfeito. Até porque somos duas pessoas imperfeitas tentando construir uma relação. Como duas pessoas imperfeitas podem construir uma relação perfeita? Então o casamento, ele não é uma construção perfeita. São duas pessoas lutando, são duas pessoas tentando construir a sua identidade, tá ali presente, entendendo a sua história de vida, porque todos nós somos histórias de vidas, somos marcas que tentamos entender o outro, ou muitas vezes até não conseguimos entender o outro. Então não existe casamento perfeito. Muito diferente do que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, de postagens lindas, de declarações de amor, de casamentos que são intocáveis, e isso acaba nos despertando o desejo de ter uma relação perfeita. Relação perfeita existe apenas nas redes sociais, através de fotos e filmagens, na qual fica só ali. Entre quatro paredes, cada relacionamento tem a sua construção. Então não ache que existe um casamento perfeito e brigue para que sua relação seja uma relação perfeita, porque isso é quase impossível, ou é impossível. Bem, sabemos então que não existe casamento perfeito. Muito tem se falado que o grande problema dos casamentos é a comunicação. A comunicação tem sido assim o pivô da maioria das separações. A questão é, esse problema de comunicação acontece porque o homem fala azul e a mulher fala rosa. Então, se cada um, com esse misto de cores, cada um falando uma cor diferente, isso
provoca esse tipo de problema no casamento, esse tipo de discussão no casamento? É isso que acontece? Por que o homem fala azul e a mulher rosa, que muitas vezes a mulher não entende como ele está falando? Japonês, chinês e tal. Quando a gente pensa no processo de comunicação numa relação, a comunicação está recheada da nossa história de vida. Então, como eu aprendi a me comunicar? Infelizmente ou felizmente, a sociedade, ela traz que o homem precisa ser objetivo, precisa ser direto, e o homem ele não pode ser emocional. Então, o homem fala razão, fala respeito. A mulher, ela fala emoção, ela fala amor. Então, por isso que em muitos momentos parece que eles estão falando a mesma coisa, só que em questões diferentes. Um fala sobre respeito e o outro fala sobre amor. Qual a maior dificuldade de hoje da comunicação entre os casais? Nós não aprendemos a nos comunicar, nós não aprendemos a falar, nós aprendemos a acusar o outro, a se defender de uma acusação. Tanto é que quando alguém vem trazer para você algo que te incomode ou que você errou, você não consegue processar sobre o que está sendo apresentado. Geralmente, o que é que você vai processar? Como eu vou me defender da acusação. Então, quando você vai pensando em como você vai se defender da acusação, você não está aberto para ouvir o que o outro está dizendo, entender através da perspectiva, da história de vida do outro. Você está simplesmente tentando justificar. Então, a comunicação da gente hoje é uma comunicação de justificativa, de desculpas, e não uma comunicação para tentar entender o processo de sofrimento ou de angústia do outro. Porque o amor, para mim, tem um significado. Para ele, o amor tem um significado totalmente diferente. E isso faz parte da nossa comunicação, e eu preciso entender qual é esse processo na comunicação para que evite os conflitos. Eu li um livro do Dr. Gary Chapman, que ele fala que existem 5 linguagens do amor. E as pessoas, quando um casal entende a linguagem do amor do outro, facilita a comunicação. Você poderia falar para os nossos seguidores quais são essas 5 linguagens do amor? De uma forma resumida, porque elas são grandes e aqui nesse espaço eu acredito que não vai dar para você dissecar isso bem, mas eu acredito que no seu curso você pode falar melhor mais à frente. Sim, quando a gente pensa nas 5 linguagens do amor, no curso eu acabo trazendo bem descrito o que é, explicando, inclusive trabalhando as 5 linguagens do amor no relacionamento. O autor ele trouxe essas 5 linguagens para o país dele de origem, mas foi algo que foi levado tão a sério que hoje existem teses de mestrado e doutorado baseado nesse livro. Então é um livro que traduz as nossas emoções, e ele traz que nós temos 5 linguagens do amor. A primeira linguagem é o tempo de qualidade. Então é aquela pessoa que precisa ter atenção, que precisa ter afeto, que precisa ser ouvida, que precisa ser escutada, sem telefone, sem televisão, sem filhos, sem distração. Ela e o esposo apenas. É aquela pessoa que gosta daquele momento, que curte aquele momento. Então a conversa para ela, o tempo de qualidade, o estar juntos é muito importante, e isso faz grande diferença. Para ele, existem pessoas que vão ser bilíngue, então vai ter a linguagem do amor da questão do tempo de qualidade como outra linguagem do amor. E aí a gente pode entrar na segunda linguagem do amor, que são os presentes. São pessoas que se sentem amadas, se sentem felizes, transbordam de emoção quando recebem uma rosa, quando recebem um cartão, quando são presenteadas com um sapinho com coração. Então são pessoas que se sentem felizes em demonstração de afeto através do presente. A terceira linguagem do amor, e gente, não segue uma ordem de prioridade. Para cada pessoa essa linguagem ela é de extrema importância. A terceira linguagem, que é a minha linguagem, eu sou bilíngue no amor, então é a ordem de serviço. O que é a ordem de serviço? A ordem de serviço é quando a gente para e olha e diz assim... Era o livro que eu estava procurando. São as ordens de serviço. O que são as ordens de serviço? É aquela pessoa que gosta de servir. É aquela pessoa que ela vai fazer tudo para poder te dar o melhor que ela tem. Ela vai fazer uma comida, ela vai limpar uma casa, ela vai ajeitar sua roupa, ela vai comprar algo que você gosta. A linguagem dela é através do servir. Ela está sempre servindo ao outro, servindo a pessoa que ela ama para poder demonstrar amor.
E ela deseja receber amor dessa forma. Então, como ela ama dessa forma, ela deseja receber também dessa forma. Que a pessoa ajude, que a pessoa contribua, que a pessoa esteja ali presente com ela no servir também. Não como um pagamento, né? Não como um pagamento, mas como uma questão de mostrar que ama. Porque ela recebe a linguagem do amor. Uma retribuição do afeto. Isso. Ela entende que ela é amada a partir do momento que a pessoa faz também a questão do serviço para ela, que é a linguagem, não é uma troca, é eu sou amada nesse formato. Então, para você conseguir atingir o meu nível de amor, você precisa me amar dessa forma, que aí eu desenvolver a nossa linguagem do amor. A quarta linguagem do amor, ela tem a ver com a questão do toque físico. E quando eu falo do toque físico, eu não falo relação sexual. Pode acabar no sexo? Pode, mas eu falo de um abraço, de um beijo, de um cafuné. Eu falo desse tipo de toque. Eu acolho você, eu quero estar perto de você. Então são pessoas que se sentem amadas através do toque, através do abraço. É importante para ela isso. A quinta linguagem do amor e a última linguagem do amor essa eu sempre esqueço, gente, é porque eu acho que não é uma linguagem tão importante para mim, na minha linguagem do amor, então eu sempre esqueço, que são as palavras de afirmação. Como você tá lindo hoje, como você é especial para mim, como você é inteligente. Mas você esquece desta linguagem quando você tá falando das 5 ou você esquece de receber? Eu esqueço de falar quando eu estou falando das 5, porque nada melhor do que ser elogiado. Quem é que não gosta de ser elogiado? Isso faz toda a diferença. Hashtag fica a dica, hein? Elogia tua esposa todos os dias, senão chupa. Pois é. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão do elogio, todas as pessoas gostam de ser elogiadas. Mas a pessoa que tem a linguagem de amor, a palavra como uma palavra de afirmação, isso acaba sendo muito mais forte. Porque ela necessita disso para ela se sentir amada. Então, essas são as 5 linguagens. Nós não temos as 5 linguagens, mas nós podemos desenvolver. E isso tem muito a ver com o meu interesse de aprender como o outro, como o meu amor se sente acolhido e amado com essas linguagens, para que eu possa dar para ele o amor e ele transborde o tanque dele de amor. Aqui é o livro, As 5 Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman. E se você quer descobrir qual é a sua linguagem do amor, compre o livro e aqui tem o teste que você pode fazer, ou você pode pegar diretamente na internet. O teste está na internet, você vai preencher lá todas as perguntas, são várias. Inclusive no meu Instagram tem o link direto pro teste. Então já vai no Instagram, Caroline Lemos, clica lá na bio, pega o teste, faz o teste que você vai descobrir das 5 linguagens qual é a sua. Você pense. Carol, a próxima pergunta diz o seguinte: existe casamento perfeito? Você já respondeu que não. Agora, como as viagens podem revitalizar o casamento? Como as viagens podem revitalizar o casamento? E essas viagens tem que ser internacional? Tem que ser para a Tailândia, por exemplo, para o casamento explodir? Ou pode ser uma viagem no seu estado, na sua cidade, no seu país? Gente, ele traz Tailândia porque para mim é o lugar mais encantador que já existiu na face da Terra. Então, sem comentários. Quando a gente fala de casamento perfeito, de comunicação, de revitalizar a relação, as viagens elas são importantes, sim, independente do lugar. O que importa é você ter, e independente se é de fato uma viagem, porque às vezes a pessoa me diz assim, mas Carol, eu não tenho dinheiro para viajar, mas eu tenho dinheiro para ir no parque da cidade, fazer um piquenique, com planejamento. Então, o que é que meu esposo gosta? O que é que minha esposa gosta? Será que a gente não pode planejar juntos algo? Esse planejamento, porque as viagens pra gente traz uma conexão. Muitas vezes a gente monta o roteiro antes da viagem. E isso faz com que o casal se conecte. Eu quero ir fazer um piquenique no parque. Antes do piquenique, eu vou sentar, vou dizer, vai levar uma cesta, vai levar uma toalha, vai levar uma fruta? O que a gente vai levar? Isso traz uma conexão e faz com que o casal saia da rotina. O que é a rotina? Eu chego do trabalho, eu vou dormir, eu faço as obrigações da casa e acabou ali. E quando a gente vai discutindo projetos, sonhos, objetivos, a gente vai se conectando enquanto casal e vai dizendo, tem algo importante nele que me chama atenção, tem algo importante nela que me chama atenção. Vai dividindo as atividades, Sim. Você vai ter um piquenique, você compra isso, eu compro aquilo.
se você vai fazer uma viagem, ou você pesquisa se tem stopover nesse país, ou se nós vamos para uma cidade aqui, ali, você se preocupa com a parte do aluguel do carro, eu me preocupo com a comida típica, e juntos vocês tiveram um período ali de interação, de criação de um projeto juntos, correto? Porque além disso gera comunicação, porque a gente vai conversar sobre... Que é o principal problema do casamento. Que é o principal problema do casamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala de comunicação, as pessoas falam DR, discutir a relação. Não, a gente pode transformar o casamento em algo muito gostoso, que é essa conexão de objetivos. Mas nós não estamos acostumados a ter essa conexão. Então, a comunicação, ela pode vir de construção de projetos. Desde fazer uma pipoca com um filme dentro de casa, que é um projeto, construir um questionário de perguntas sobre o casal. É um projeto. Qual é o suco que eu mais gosto? Cacau. Eu falei na instante na live que era morango. Mas é morango e cacau. Cacau Tá tem valendo, lembranças né? emocionais, tá valendo. Então, e o meu? Caju. O meu só é mulheres são complexas, né? Qual suco você mais gosta? Cacau. Não, mas é morango também. Homem só tem um. O suco que mais gosta é caju. Então, assim, quando a gente pensa nesse processo de conexão, vem justamente disso. Eu conhecer o outro, eu saber do outro e eu entender qual é esse mundo ali. E a gente vai descobrindo isso através dos projetos que a gente constrói juntos, a curto, a médio e a longo prazo. O que é que você pensa fazer daqui a 6 meses com seu esposo, com sua esposa? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? O que é que vocês planejam para a vida de vocês? Verdade, faz muito sentido, Carol. Não acabou não, hein? Tem mais perguntas aqui. Esse ano de 2020 foi um ano super desafiador. E muitos casamentos se desfizeram nesse ano. Muitas pessoas não vão conseguir terminar o ano casado. E muitos, quando nós assistimos aí a mídia, o TV, jornais, estamos acompanhando aí, você vê muitos famosos embarcaram nisso aí também. A pergunta é, Carol, o motivo pelo qual as pessoas não estão conseguindo vencer o ano de 2020 no quesito casamento, a culpa é da pandemia? Foi a pandemia que contribuiu para que os casamentos estejam acabando por causa... O pessoal estão mais juntos, estão em casa, distanciamento social, o pessoal está trabalhando mais junto, ficou mais junto em casa, começou a discutir. E por isso os casamentos estão se desfazendo. A culpa é da pandemia? Coitada da pandemia. Se pudessem ter ex-filhos, teriam mães também tentando se divorciar dos filhos. Quando a gente pensa no processo de pandemia para as relações, o que é que aconteceu? Nós não estávamos acostumados a viver presos. Nós temos uma rotina. Nós trabalhamos mais do que ficamos em casa. Mães reclamando de filhos, esposa, esposos, relações que antes eram empurradas com a barriga, porque se eu passo 8 horas, 12 horas fora, eu convivo muito pouco com essa pessoa. Então eu minimizo os conflitos. Eu não encaro a relação como ela é. As relações que passam por um divórcio no momento de pandemia vêm justamente do quê? São relações que já existiam conflitos, já existiam questões que não haviam sido conversadas, que não haviam sido resolvidas. Quando chega a pandemia que diz, tá, agora vocês tiram o trabalho, tiram tudo e vocês vão ter que conviver ali. Você está convivendo 24 horas com os problemas da relação. E nem todo mundo consegue enfrentar isso. Que hoje a gente fala muito das relações líquidas. O que são as relações líquidas? Não dá certo, a gente termina. A gente não resolve. A gente tenta se livrar do problema. Então a pandemia, ela veio para colocar os casais em um ambiente e dizer assim, agora, os seus problemas que não foram resolvidos no decorrer desse tempo inteiro, vocês vão precisar resolver agora. Por isso os divórcios. Ficou muito claro. A culpa não é da pandemia. Não, são as relações que já eram falidas antes e não eram conversadas. A pandemia só potencializou que isso acontecesse. Só potencializou o problema. Então, gente, ó, a pandemia não é culpada por fim de casamento de ninguém, tá? Hashtag desarme disso. Qual conselho, finalizando nossa entrevista, Carol, qual conselho você deixa para aqueles casais que estão enfrentando algum tipo de problema no seu relacionamento, nesse exato momento? Que não seja pela pandemia, né? Que esteja com algum problema mesmo. Quando a gente pensa em relacionamento, em problemas, geralmente a gente pensa que eu preciso esperar o problema acontecer para eu trazer uma manutenção.
Mas quando a gente fala em empresa, a gente não espera a empresa falir para a gente fazer uma manutenção. A gente faz uma manutenção sempre na empresa para ver como é que está a caixa, como é que está dinheiro, como é que está fluxo. Então a gente vai acompanhando ali aquela empresa. O casamento é uma empresa. Eu preciso fazer manutenção para que ela não venha à falência, para que ele não venha à falência. Então quando a gente fala de um casamento em crise, gente, de depoimento da grande maioria das pessoas que eu atendo e de pessoas nas redes sociais, a terapia, ela é uma solução fantástica para a relação. Carol, a terapia salva o casamento? A terapia faz dois caminhos. Ela te ajuda a ter uma relação melhor ou ela te ajuda a descobrir que aquela relação não é para você. E aí vocês vão para o divórcio porque não é uma relação que tem como dar continuidade. Então tem esses dois caminhos que a terapia acaba fazendo com o casal. Até porque relações abusivas não tem como avançar, né? Sim, a gente vê muito por aí, pessoas sem esposo batendo na esposa, esposa batendo no seu marido. Não tem como você continuar com uma relação dessa. Então Sim. Isso não é casamento, né? Sim. Então essas relações, muitas vezes quando chega na clínica, a gente caminha junto com o paciente para que ele olhe o cliente, para que ele olhe qual o melhor lugar para ele. Então quando a gente pensa em relacionamento, está vivendo uma crise, não espera se agravar. O que é que geralmente eu recebo na clínica? Já chegou todos os limites, já tentou todas as coisas, vamos para a terapia agora, porque a terapia vai ser uma pílula que vai salvar o casamento. O trabalho que o terapeuta tem para poder reestruturar essa relação e trazer paz para essa relação é muito maior e o casal também já chega com um desgaste muito grande, muitas feridas que para reestruturar requer um tempo. Então por que não fazer a manutenção da relação? Por que não olhar para essa relação? Eu não preciso de terapia. Será que de fato sua relação não precisa de terapia? Então olhe para sua relação e diga quais são as questões que tem no meu relacionamento que eu posso melhorar. E é esse ponto que é de fundamental importância. Qual é o conselho que eu deixo para vocês? A manutenção da relação, ela faz parte do processo de cuidado e de querer que essa relação vá à frente. De querer que essa relação chegue a 50 anos, chegue a 25, a 30, quantos anos for. É um projeto de vida. Qual é o projeto de vocês em relação ao casamento? Carol, muito obrigado. Eu acredito que você conseguiu trazer aqui de forma responsável um conteúdo muito bacana para um vídeo no YouTube, que normalmente nossa entrevista aqui o tempo é curto. Nós sabemos que você aborda esse tema no seu Instagram, nas suas redes sociais. Já convido vocês que querem aprofundar um pouco mais desse conteúdo sobre casamento. Se você quer conhecer um pouco mais, sigam a Caroline Lemos aí no @psicaroline_lemos. Carol atende à distância também, né? Online, quer dizer. E você poderá ter mais informações sobre este tema. Então, obrigado pela audiência, obrigado por você estar assistindo nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nossos vídeos. Mais uma vez, clique no sininho para ser notificado. E você pense e fica conectado conosco. Um abraço. Abraço.